Shalom. Bem, hoje eu vou comentar a respeito do capítulo 29, 30 e 31 de Gênesis. Após aquela experiência de Jacó ter pego uma pedra, da qual ele fez como travesseiro, e ele levantou uma coluna, e nessa coluna ele derramou um óleo de unção, um azeite na coluna, e lá ele faz uma aliança com Deus, dizendo que se Deus fosse com ele, ele serviria ao Senhor, daria o dízimo. E aí, depois dessa experiência que ele teve, ele sai desse ambiente e vai para o Oriente, vai para a casa de Labão. Labão é o seu tio. No meio do caminho, quando ele está indo, ele encontra-se com Raquel. Raquel está se aproximando e tem uma pedra muito grande tampando o poço. E aí ele vai lá e, com a sua masculinidade, né, tira a tampa, tira a grande pedra e dá de beber às ovelhas de Labão que estava com Raquel naquele momento. E o resumo é que ele se apaixona por Raquel e quando chega na casa do tio, ele faz um voto, faz uma aliança com o tio. E nessa aliança ele fala assim: olha, eu vou trabalhar durante 7 anos para eu me casar com a sua filha mais nova, a Raquel, da qual ele estava apaixonado. E assim foi feito. Ele trabalhou durante 7 anos. Quando foi para se fazer o casamento, Labão dá uma festa muito grande. Certamente ele se embriagou e quando foi à noite, na noite de núpcia, ele teve a noite de núpcia achando que estava com Raquel. Pela manhã ele reconheceu que não era Raquel, era Lia. E aí ele reclama, e aí o Labão fala: não, é porque a gente tem o hábito de casar primeiro a mais velha e depois a mais nova. E vira uma confusão tremenda. Então ele fala assim: então, mas eu quero casar com Raquel. E Labão pede para que ele trabalhe mais 7 anos para poder ficar com a Raquel também. Mas imediatamente Raquel se casa com ele, então Jacó fica aí com as duas mulheres, com as duas irmãs. Quando Jacó ele fica com Labão, trabalhando para Labão, Labão muda o salário dele mais de 10 vezes, e aí chega um momento que ele quer ir embora e ele se torna muito. Trabalha muito, e aí Labão não quer deixá-lo embora. E aí tem uma história de que ele pega as ovelhas que são malhadas, as cabras que são malhadas e aliás, as ovelhas malhadas e as cabras pretas. E fala: o que for dessa forma vai ser o meu salário. E aí há uma mistura, ele pega uma vara verde e pega essa vara verde e faz uma direção, talvez direção vinda de Deus, certamente vinda de Deus, porque Deus vai falar isso no próximo capítulo. E aí ele se torna rico, tão rico que os irmãos de Raquel, os filhos de Labão, começam a reclamar, dizendo que Jacó havia usurpado o dinheiro deles, né, os bens dele. Enfim, Jacó vai embora. O que acontece de interessante nisso é que Deus dava prioridade a uma mulher rejeitada, que era Lia, porque Jacó ele amava muito mais a Raquel e ele não gostava de Lia. Mas Deus deu a oportunidade de Lia ter vários filhos e Raquel, até um determinado ponto, se tornou estéril. Raquel teve 2 filhos no final, que foi José e Benjamim, e Raquel teve esses 2 filhos e Lia teve os outros filhos. Bila, que é uma das servas, vai ter Dan e Naphtali, e Zilpa, que é uma outra serva também, vai ter 2 filhos, Gade e Asser. O restante foram todos filhos da Lia, uma mulher rejeitada. Inclusive, Lia foi a mãe de Judá, e de Judá veio Jesus. Lembra do cântico que a gente canta de vez em quando? Ele é o leão da tribo de Judá. Pois é, então Jesus veio da tribo de Judá, filho de Lia, Lia que era desprezada por Jacó. E o texto continua nos informando que Jacó
ele era assim um cara bacana, enganador. Num determinado momento, lembrando aqui agora, Lia vai ficar com... É a noite que a Lia vai ficar, aliás, a noite que Raquel vai ficar com Jacó. E aí a Lia chega para Raquel e compra essa noite por umas mandrágoras. Mandrágoras eram raízes, e essas raízes elas eram afrodisíacas. E aí a Raquel fala: não, tudo bem, então você vai ficar com Jacó essa noite. E Lia fica com Jacó, e dali nasce um filho chamado Isacar. Bem, Jacó, ele engana o seu pai, enganou o seu pai no passado, enganou o seu irmão, e agora ele é enganado por Labão, né, recebendo a mesma moeda. Labão engana ele várias vezes, e até que, como eu disse, ele vai embora muito rico, com muitos bens e muitos gados, e Labão tenta alcançá-lo para tomar tudo de volta. Tem uma revelação de Deus, de que Deus não permite que Labão o mate. Gente, vira uma confusão tremenda. Mas você sabe o que eu aprendo nisso tudo? É que mesmo a história dando errado, Deus ainda pega todos esses percalços, tudo aquilo que dá errado na vida de alguém, e quando alguém se quebranta diante dele, ele faz com que isso dê certo. Porque quem é Jacó? Jacó, a gente vai ver nos próximos capítulos, que ele briga com um anjo, briga com o Senhor, e ele é abençoado, e o nome dele é mudado para Israel. E de Israel de onde vem as 12 tribos, que as 12 tribos durante o Antigo Testamento, durante o tempo de Jesus e até a data presente, esse Israel que é bombardeado, que é muito falado aí, ele surgiu de Jacó, quando Deus muda o nome de Jacó para Israel. Então, são histórias especiais, tremendas, muitas traições, muitas coisas, muitas histórias bacanas, histórias trágicas. Assim é envolvido o povo de Deus. Então, amanhã a gente vai estar falando, dando continuidade de como Jacó ele teve essa luta, e como Jacó teve a mudança de nome de Jacó para Israel, né? O trecho termina com Labão fazendo uma aliança com Jacó, coloca-se algumas pedras e fala: dessa pedra para lá você vai embora e nunca mais ultrapassa, e da pedra, desse monte de pedra para cá, eu fico e também não vou atrás de você. Estamos resolvidos, tchau e bênção. Foi assim que termina a história de Labão com Jacó. Amém? Deus o abençoe e tenha uma excelente leitura.